Ele disse à sua esposa: "Não precisamos de filhos." Ela foi embora sem dizer uma palavra. 5 anos depois, ele a viu com 2 meninos idênticos e eles tinham os olhos dele. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, projetando um brilho dourado sobre as paredes de vidro da cobertura dos Monteiro. Lá dentro, a casa estava silenciosa, exceto pelo tilintar do gelo em um copo de uísque e o zumbido distante de uma fonte no pátio interno. Gabriel Monteiro, um homem de grande estatura, estava de pé perto da janela, seu reflexo mal visível contra o céu que escurecia. Seu terno sob medida se ajustava à sua figura robusta, impecável como sempre, mas sua postura denunciava uma profunda tensão que se acumulava sob a superfície. Atrás dele, Marina pairava perto da entrada da sala. Seu cabelo castanho claro estava preso sem firmeza, e seus olhos suaves e castanhos brilhavam com algo entre a tristeza e a incredulidade. Ela tinha ensaiado essa conversa 100 vezes em sua cabeça, tentando encontrar o momento perfeito, as palavras certas, o tom menos doloroso. Mas nada disso importava agora. O momento havia chegado e queimava como ácido. "Eu quero tentar", ela disse suavemente. "Nós construímos uma vida, Gabriel. Uma vida linda. Mas ela está vazia sem filhos. Eu quero fazer essa família crescer. Eu preciso disso." Gabriel não se virou para olhá-la. Sua mão se apertou em volta do copo e por longos segundos o silêncio preencheu o espaço entre eles. Finalmente, sua voz cortou o ar, baixa, cortante e absoluta. "Filhos, não. Não precisamos deles." As palavras caíram como tijolos. Marina piscou, atordoada. Seu peito se contraiu como se tivesse levado um soco. Suas mãos tremeram levemente e ela se forçou a falar, embora sentisse que sua garganta estava se fechando. "O que você quer dizer com não precisamos deles? Você disse antes que talvez, algum dia..." "Isso foi antes." Ele a interrompeu, virando-se para olhá-la. Seus olhos, de um azul gélido e penetrante, não tinham calor. "Antes que eu percebesse o quão frágil é isso, essa companhia, essa reputação, esta vida, você acha que eu construí tudo isso para arruiná-lo com fraldas, choros e noites sem dormir? Eu não posso ser pai. Não serei." Marina o encarou, atordoada pela rapidez com que ele se tornou frio. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Aquilo não se tratava de dinheiro. Não para ela. Ela o tinha amado quando ele era apenas um jovem ambicioso, com grandes ideias e sem capital. Mas agora, ele estava diante dela como um estranho, alguém que media o valor em ações e controle, não em alegria, carinho, amor ou esperança. "Então é isso", ela sussurrou. "Você escolhe seu império em detrimento da sua própria família." "Não, espera, família", ele respondeu friamente. "Não se você insistir nisso." Por um momento, ela não se moveu. Simplesmente ficou ali, absorvendo a crueldade do que ele havia dito. Seu lábio tremeu, mas ela endireitou os ombros e procurou seu casaco, que estava sobre o encosto de uma cadeira. Enquanto caminhava para a porta principal, seus passos eram lentos, deliberados. Ele não a seguiu, não a chamou de volta. E então, ela se foi. Gabriel permaneceu junto à janela muito depois de o sol ter desaparecido, seu uísque intocado. Lá fora, a cidade ganhava vida com as luzes. Mas dentro da casa, tudo estava escuro. Ele não se moveu, não falou. Seu reflexo o olhava do vidro. Bonito, poderoso, solitário. O ar da noite no centro de São Paulo trazia o aroma de flores recém-cortadas e perfume caro. O jardim no terraço do Hotel Fasano estava cheio de convidados elegantemente vestidos, rindo, brindando, cochichando sobre caridade
opções de ações e quem tinha acabado de chegar de onde. Era uma daquelas festas de arrecadação de fundos que Gabriel Monteiro costumava evitar. Mas ultimamente, ele tinha comparecido a mais delas, não por fotos ou publicidade, mas porque eram distrações, eventos cuidadosamente organizados que o permitiam sentir movimento suficiente para esquecer o quão imóvel e vazio sua vida tinha se tornado. Gabriel estava perto da borda do terraço, com uma taça de champanhe na mão, assentindo educadamente para um investidor de quem mal se lembrava de ter conhecido. O homem falava de uma nova startup de inteligência artificial ou de uma empresa de mineração no Brasil. Gabriel não estava realmente ouvindo. Seus olhos se desviaram por cima do ombro do homem, esquadrinhando a multidão, não por alguém em particular, apenas por hábito. Foi então que ele a viu. Não foi gradual. Foi imediato, como se ele tivesse levado um soco no estômago sem aviso. Ela estava parada no centro do jardim, rindo suavemente de algo que alguém tinha dito. Seu vestido era simples, de um verde profundo, elegante mas discreto. Seu cabelo agora era mais longo, preso em um coque solto, e sua pele captava a luz do sol que se desvanecia de uma maneira que a fazia parecer quase irreal. Mas era ela, Marina. O peito de Gabriel se apertou antes que seu cérebro sequer aceitasse por completo a visão dela. Ele não a via há 5 anos. Tinha pensado nela, muitas vezes, nas altas horas da noite, quando o silêncio da casa se tornava ensurdecedor. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era uma lembrança. Era ela, ali, presente. E ela não estava sozinha. Havia 2 meninos com ela, idênticos. Pequenas mãos seguravam cada uma das suas, enquanto ela se ajoelhava para ajeitar a gola da camisa de um deles. Eles riam. Ela sorria de uma maneira que Gabriel não via há anos. Algo em seu corpo começou a vibrar. Os meninos não podiam ter mais de 5 anos. Tinham cabelo castanho escuro, bagunçado daquele jeito natural que só crianças pequenas conseguem. Sua pele era clara, seu riso leve e natural. Mas o que paralisou Gabriel, o que fez o mundo ao seu redor se tornar opaco e irrelevante, foram os olhos deles, ambos, de um azul penetrante, o azul dele. Os dedos de Gabriel se soltaram e a taça de champanhe inclinou-se ligeiramente antes que ele a segurasse. O movimento repentino atraindo um olhar de um garçom próximo. Ele deixou a taça intocada. Seu coração batia forte agora, cada batida mais alta que a anterior. Ele não tinha dúvida, nem sequer uma pergunta. Ele estava olhando para seus filhos. Não eram apenas parecidos com ele, eram ecos. O queixo dele, o nariz dele, os olhos dele. Era como ver uma foto quebrada de si mesmo quando era criança, multiplicada por 2 e trazida à vida. Marina não o viu de imediato. Ela estava concentrada nas crianças, tirando suavemente migalhas de biscoito da camisa de um deles, enquanto o outro puxava seu braço, apontando para uma gigantesca escultura de gelo em forma de cisne. Gabriel deu um passo à frente sem perceber, quase como se estivesse sendo puxado pela gravidade. Mas então, ela levantou o olhar. Os olhos dela encontraram os dele. O momento congelou. O corpo dela enrijeceu. Ela se levantou lentamente, e por um segundo seu sorriso vacilou. Algo ilegível passou por seu rosto. Choque, dor, talvez culpa. Mas então, ela segurou as mãos das crianças com mais força e se afastou, caminhando rapidamente para a saída do jardim. Gabriel não se moveu, não a seguiu, não imediatamente. Sua mente girava tão rápido que ele sentiu que poderia se incendiar. As perguntas o invadiram. Quando? Como? Por que ela não tinha contado a ele? Ele tinha planejado o desaparecimento. Ela estava tentando protegê-los dele.
E o que ele tinha feito? Em que ele tinha se tornado? Para que ela acreditasse que tinha que fazer aquilo. Mas por baixo de toda a confusão, uma verdade batia como um tambor em sua alma. Esses meninos eram seus. E pela primeira vez em anos, algo se abriu dentro dele. Uma necessidade mais profunda que o instinto. Um anseio mais poderoso que o arrependimento. Ele tinha passado 5 anos se convencendo de que filhos não faziam parte de seu caminho. Mas agora ele via com clareza. Seu caminho já havia levado a eles. Ele simplesmente se recusara a olhar. As risadas ao seu redor pareciam distantes agora, separadas da realidade. O horizonte brilhava atrás dele, e um garçom passou esbarrando em seu braço com uma bandeja de aperitivos. Mas Gabriel já não pertencia àquele momento. Seu mundo havia mudado em um único batimento cardíaco. E nada do que ele tinha construído, nenhuma companhia, nenhum negócio, nenhuma quantidade de dinheiro, podia se comparar com o que acabara de se afastar dele. Da mão da mulher que ele um dia amou e das 2 vidas que ele nunca soube que tinha criado. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Gabriel permaneceu naquele terraço, congelado entre a lembrança e a revelação, perguntando-se por quanto tempo ele tinha estado cego para o que realmente importava, e se já era tarde demais para encontrar o caminho de volta. Na manhã seguinte, Gabriel Monteiro estava sentado em um canto de seu escritório, não em sua mesa, onde ele costumava reinar como um general que supervisionava um império, mas no sofá, de couro baixo, com os cotovelos nos joelhos, os olhos injetados de sangue e o olhar perdido. Sua gravata pendia frouxa em volta do pescoço, e o café na mesa à sua frente havia esfriado há horas. Ele não tinha dormido, nem por um segundo. Cada vez que ele fechava os olhos, ele voltava a ver os rostos deles, aqueles 2 meninos, a curva de seus queixos, o fogo azul de seus olhos. Os olhos dele. Ele tinha passado a noite inteira revivendo a festa de gala, repetidamente em sua mente, analisando cada detalhe, cada olhar, o sorriso de Marina quando ela os olhava, a maneira como os meninos se moviam ao lado dela, a forma como eles riam como se não tivessem nenhum peso sobre os ombros. Ele não entendia como não tinha sabido, como ela tinha escondido isso dele, como ela tinha conseguido desaparecer tão completamente, se apagar de seu mundo e criar 2 filhos que eram inegavelmente seus. Às 9 da manhã, ele já tinha feito a ligação. Nem sequer duvidou. Havia apenas 2 pessoas em sua vida em quem ele confiava para investigações pessoais e delicadas. Um deles era Alex Pereira, um oficial de inteligência aposentado que agora trabalhava como detetive particular. Gabriel lhe deu os nomes e todos os detalhes de que se lembrava da noite anterior. Marina Lima, anteriormente Marina Torres, última residência conhecida há 5 anos. Possível novo endereço desconhecido. Gêmeos, com aproximadamente 5 anos de idade. Ele não contou a Alex tudo. Ainda não. Mas a implicação era clara. Aquilo não era apenas curiosidade. Era urgente. Gabriel não se importou com os negócios naquele dia. Ele cancelou reuniões, adiou sessões de informação, ignorou as ligações dos membros da diretoria. Sua assistente, que havia trabalhado com ele por mais de uma década e conhecia bem seu temperamento, não o questionou. Ela simplesmente fechou a porta e disse à equipe para não incomodá-lo. No final da tarde, chegou o primeiro relatório. Alex era rápido. Sempre foi. Ele já tinha localizado a residência atual de Marina, uma casa modesta em uma rua tranquila do bairro de Pinheiros, um mundo à parte dos palácios fechados dos Jardins e do Morumbi. Gabriel olhou a foto incluída no relatório. Marina com jeans e uma camiseta, parada perto da caixa de correio, com o cabelo preso. Um dos meninos segurando a mão dela enquanto o outro se equilibrava desajeitadamente em um patinete por perto.
A hora e a data mostravam que a foto tinha sido tirada há apenas 3 dias. Debaixo da foto estava a informação oficial. Os nomes deles: Pedro e Felipe Lima. Nascimento: 6 semanas depois que Marina foi embora. Gabriel piscou ao ver os nomes novamente. Lima. Ela lhes tinha dado o sobrenome dela. Aquele pequeno detalhe o atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Ele não o tinha apagado. Ela o tinha honrado, mesmo enquanto mantinha sua distância. Um reconhecimento silencioso, ou talvez uma esperança de que um dia ele os encontraria. E ele tinha. Ele fechou a pasta e apoiou a cabeça nas mãos. Para um homem que tinha passado sua vida adulta evitando a vulnerabilidade, que se orgulhava do controle e do cálculo, agora ele se sentia completamente sem rumo. A verdade, ela tinha estado caminhando na terra por 5 anos, com o rosto dele, vivendo fora dos muros que ele havia construído, para se proteger de uma vida que ele um dia pensou ser caótica demais, imprevisível demais. Crianças, ele tinha dito uma vez, eram um risco, uma fraqueza, um prejuízo. Mas agora, tudo o que ele queria era ouvir as vozes deles, vê-los de perto, conhecê-los. A culpa se instalou em seguida, lenta, densa, inevitável. Ele tinha afastado Marina naquela noite, 5 anos atrás. Ela tinha parado na casa deles e lhe oferecido algo real, algo duradouro, e ele tinha jogado fora, como se não significasse nada. Ele pensou que tinha tomado a decisão inteligente, a lógica. Agora, parecia o erro mais cruel de sua vida. Os meninos tinham quase 6 anos. Ele tinha perdido as primeiras palavras, os primeiros passos, as mamadeiras da madrugada, as pequenas meias, os livros de histórias e os joelhos ralados. Ele tinha perdido tudo e nunca o recuperaria. Ao anoitecer, Gabriel estava de volta em seu carro, estacionado a 2 quadras da casa de Marina, observando-a à distância. Ele sabia que era irracional, quase obsessivo, mas não conseguia parar. A luz do Porsche estava acesa. Ele viu um dos meninos pressionar o rosto contra a janela da frente, gritando algo enquanto Marina aparecia atrás dele. Ela sorriu e o pegou no colo, levando-o para dentro. 1 segundo depois, o outro menino apareceu, correndo com o que parecia ser uma espada de brinquedo, perseguindo um cachorro pelo corredor. Gabriel riu suavemente, de forma inesperada. Ficou preso em sua garganta como um soluço. Ele ficou ali até que as luzes se apagaram, até que ele tivesse certeza de que eles estavam dormindo, e só então ele voltou para casa. Mas algo nele havia mudado. Aquilo já não era apenas observar, já não era apenas saber. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que olhá-la nos olhos e perguntar por quê. Ele tinha que pedir uma oportunidade, não apenas para ele, mas para eles. Ele não sabia se ela o deixaria entrar. Ele não sabia o que ela diria. Mas o momento de fugir de seu passado tinha acabado. Ele ia enfrentar o que havia perdido. E se ela o deixasse, ele estava pronto para lutar por isso. 2 dias se passaram antes que Gabriel reunisse a coragem suficiente para bater na porta dela. Ele tinha repassado 100 de cenários em sua cabeça. Tinha se preparado para a raiva, para portas fechadas, até mesmo para as crianças estarem escondidas enquanto ela se recusava a conhecê-lo. Mas nenhuma quantidade de ensaio pôde realmente acalmar seu coração enquanto ele estava parado nos degraus de madeira surrados da pequena casa de pinheiros. Era tão diferente do mundo em que ele vivia. Sem portões de segurança, sem mármore polido, sem torres de vidro que se estendiam até o horizonte. Apenas um jardim cheio de girassóis e um sininho que balançava suavemente com a brisa. A casa parecia calorosa antes mesmo de ele entrar. Ele bateu na porta 2 vezes.
Depois se afastou um passo. Seu coração batia como um tambor contra suas costelas. Por um longo momento, não houve nada. Depois, ele ouviu o movimento atrás da porta, o suave arrastar de uma tranca, o ranger das dobradiças. Quando Marina abriu a porta, ela o olhou com olhos ilegíveis. Não parecia surpresa. Era como se ela soubesse que aquele dia chegaria e já o tivesse aceitado. Gabriel não falou imediatamente. Ele estava ocupado demais tentando memorizar o rosto dela de novo, as sutis novas rugas perto de seus olhos, a maneira como sua expressão tinha se tornado mais calma, mais sábia. Ela usava um suéter com uma leve mancha na manga, provavelmente das crianças, e jeans dobrados na barra. Ela parecia alguém que já não vivia para as aparências, e, no entanto, era mais bonita do que ele se lembrava. Oi, ele disse finalmente. A palavra soou pequena, quase ridícula, dada a tudo o que ela implicava. Oi, ela respondeu, sua voz calma, mais cautelosa. Ela saiu e fechou a porta pela metade, deixando apenas uma fresta da sala visível. Gabriel notou um par de sapatinhos na entrada. Eu te vi na outra noite, ele disse, mantendo a voz baixa. Naquele evento. Eu sei, ela respondeu. Eu te vi também. Gabriel engoliu em seco. Aqueles são meus filhos. Marina não se abalou. Sim, são. A confirmação foi como um tiro no peito. Ouvi-la em voz alta tornava aquilo real, de uma maneira que as fotos e o instinto nunca poderiam. Ele baixou o olhar, a culpa brilhando em seu rosto. Você não me contou. Você me disse para não o fazer. Ela disse suavemente, mas com firmeza. Naquela noite, quando eu te disse que queria ter filhos, você não apenas disse que não, Gabriel. Você deixou perfeitamente claro que não havia lugar para eles em sua vida. Você estava zangado, frio, definitivo. Então eu tomei uma decisão. Eu fui embora porque eu não ia trazer crianças para uma casa onde elas não eram amadas. Eu não sabia que você estava grávida. Ele sussurrou, quase envergonhado demais para encontrar o olhar dela. Não, você não sabia. Ela cruzou os braços, não na defensiva, mas como se estivesse segurando algo dentro de si mesma. E eu não queria voltar apenas para ser rejeitada de novo. Eu fiz o que eu pensei que era certo para eles. Gabriel assentiu lentamente. Eu entendo. Mas eu preciso conhecê-los. Não como um cara que olha de um carro na rua. Eu quero conhecê-los. Eu quero tentar. Marina olhou para os degraus da varanda sob seus pés. Eles são felizes, ela disse depois de uma pausa. Eles não sabem que estão perdendo algo. Eu não os criei para se sentirem incompletos. Eu lhes dei tudo o que eu pude. E você? Ela o olhou agora. Sua voz se suavizou um pouco. Você não estava pronto naquela época. Você está realmente pronto agora? Eu não sei se estou pronto, ele admitiu. Mas eu sei que eu quero estar. E isso tem que contar para alguma coisa. Os olhos dela buscaram os dele, e algo mudou em sua expressão. Talvez tenha sido a honestidade em sua voz, ou a maneira como ele a olhou. Não como um homem tentando recuperar o controle, mas como alguém que havia perdido algo e finalmente se dava conta do que era. Depois de um longo momento, ela soltou o ar. Você pode conhecê-los, ela disse, mas não como o pai deles. Ainda não. Eles não sabem que você existe. E eu não vou confundi-los com algo muito grande, muito rápido. Você pode ser um amigo da família, alguém que eles conhecem naturalmente. Se você fala sério sobre isso, se não é apenas culpa ou curiosidade, então você aceitará o que eu lhe ofereço e conquistará o resto. Gabriel assentiu. O peso em seu peito se levantou o suficiente para deixá-lo respirar. Eu aceitarei qualquer coisa que você me der.
Ela hesitou por apenas mais um segundo antes de abrir a porta e se afastar. Lá dentro, a casa cheirava a canela e canetinhas. Havia brinquedos espalhados pelo tapete. Um desenho animado tocava suavemente ao fundo. E então, 2 meninos apareceram na esquina do corredor. Um segurava um dinossauro de brinquedo. O outro tinha uma mancha de chocolate na bochecha e um sorriso largo e suspeito. "Meninos", disse Marina com uma voz suave. "Este é Gabriel. Ele é um amigo meu. Ele pode vir às vezes, então sejam gentis." Pedro inclinou a cabeça, estudando-o em silêncio, enquanto Felipe sorriu e balançou seu dinossauro. "Oi, Gabriel." Ele grasnou. Gabriel piscou diante da inesperada onda de emoção e se ajoelhou lentamente. "Oi. Esse é um T-Rex muito legal que você tem." E assim, o primeiro tijolo foi colocado. Não como pai, ainda não, mas como alguém que estava recomeçando. Alguém disposto a começar do zero, com nada além de esperança e a promessa silenciosa e urgente de que ele nunca mais lhes daria as costas. Naquela noite, Gabriel não voltou para a sua cobertura. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, parando perto do Parque do Ibirapuera. Ele estacionou e ficou em silêncio, vendo a chuva bater no para-brisa. Ele pensou em tudo o que havia perdido. As primeiras palavras deles, os primeiros passos, os primeiros aniversários, todas as lembranças que tinham sido construídas sem ele. Ele não tinha ninguém a quem culpar, a não ser a si mesmo. Mas ele já não estava se afogando apenas em arrependimento. Agora ele estava construindo algo, algo real. Cada risada, cada pergunta, cada brincadeira que eles faziam, tudo adicionava outra camada aos alicerces que ele estava colocando. Peça por peça, Marina tinha confiado nele o suficiente para deixá-lo entrar. As crianças o tinham recebido sem saber porquê, e em algum lugar muito profundo, ele acreditava que eles entenderiam, quando chegasse a hora, quem ele realmente era. Ele ainda não era o pai deles. Não no nome, mas em todos os sentidos que importavam. Ele estava começando a se sentir como e essa esperança, por mais frágil que fosse, o mantinha em movimento. Era uma quinta-feira à tarde, quando o passado retornou na forma de um e-mail inesperado. Gabriel estava sentado em seu escritório, ouvindo pela metade uma ligação com seus sócios europeus, quando sua assistente lhe reencaminhou uma mensagem marcada como urgente. O assunto dizia uma única palavra: Guedes. O sangue de Gabriel gelou. Havia anos que ele não ouvia esse nome. Marcos Guedes, o antigo chefe de Marina, o homem de quem ela havia se afastado de forma discreta, mas decisiva, depois de deixar Gabriel. Naquela época, Gabriel só conhecia uma parte da história, o suficiente para não gostar do homem, mas não o suficiente para intervir. Agora, ao que parecia, Guedes havia voltado. E o que era pior, tinha descoberto algo que ele nunca deveria ter sabido. Gabriel cancelou a ligação sem dar explicações e abriu o e-mail. Era de um contato legal, alguém discreto, que tinha se deparado com o nome de Guedes enquanto trabalhava com uma firma que de repente tinha começado a reunir informações sobre os assuntos pessoais de Gabriel. Guedes tinha contratado uma equipe jurídica agressiva, de alto perfil, do tipo usado por celebridades em escândalos ou por invasores corporativos. Segundo o relatório, Guedes tinha obtido cópias do contrato de aluguel de Marina, antigos registros médicos e, de forma inquietante, as certidões de nascimento de Pedro e Felipe. O nome de Gabriel não constava nos documentos, mas não importava. A semelhança era inegável, e Guedes estava dando o seu passo. Ele ameaçava tornar a história pública, com uma acusação contundente de que Gabriel tinha tido filhos em segredo,
Os havia abandonado e agora tentava voltar para a vida deles à força. Era perverso, era manipulador e, o pior de tudo, não era totalmente falso. A verdade era muito mais complicada do que isso. Mas no tribunal da opinião pública, os detalhes não importavam. Se essa história viesse à tona, não apenas destruiria a reputação de Gabriel, mas arrastaria Marina e as crianças para uma tempestade midiática para a qual eles não estavam preparados. Naquela noite, Gabriel dirigiu direto para a casa de Marina. Seu rosto estava pálido, sua mandíbula tensa, todo o seu corpo zumbia com o peso do que ele tinha que lhe dizer. Ela abriu a porta e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. Gabriel andou pela sala de estar por um momento antes de se sentar. É Guedes, ele disse. Ele sabe sobre as crianças e planeja tornar isso público. Marina se congelou. Seus olhos se arregalaram com um tipo de medo que vai além da ansiedade pessoal. Era materno, primitivo. Como? Como ele pôde saber? Eu não sei até onde ele foi, mas ele contratou pessoas. Ele tem documentos. Ele preparou uma narrativa legal que te pinta como a mãe secreta dos meus filhos ilegítimos, que eu te abandonei, que agora estou tentando reavê-los por culpa. Ele está tentando me arruinar e te punir no processo. O rosto de Marina se endureceu. Ele tentou me controlar uma vez e quando eu não cedi, ele tornou minha vida um inferno. Por isso, eu larguei meu emprego. Por isso, eu me mudei sem contar a ninguém. Eu pensei que tinha acabado com ele. Gabriel se inclinou para a frente, sua voz baixa e séria. Você não tem que enfrentar isso sozinha. Eu não vou deixar que ele toque em você, nem neles. Mas se essa história for revelada, ela começou. Mas Gabriel a interrompeu. Então eu a tornarei pública primeiro, com a verdade. Marina o olhou fixamente. Você está disposto a admitir tudo? Os filhos? O que aconteceu entre nós? Passei anos me escondendo atrás do controle, ele disse, fingindo que ter uma imagem perfeita importa mais do que ter uma alma. Mas eu terminei com isso. Se proteger você e ele significa destruir a imagem que eu construí, então que assim seja. 2 dias depois, Gabriel estava parado em frente a uma fila de repórteres. As câmeras brilhavam, os microfones estendidos como armas esperando para atacar. Ele não usava gravata, nem um sorriso polido. Apenas um terno simples e o peso de um homem pronto para se despir da armadura que havia usado por anos. A declaração que ele leu foi curta, direta e sem desculpas. Há 5 anos, eu cometi um erro que mudou o curso de minha vida. Eu deixei que o medo ditasse meu futuro e me afastei de alguém que eu amava. Naquela época, eu não sabia que também estava me afastando de meus próprios filhos. O que aconteceu entre Marina e eu é privado, mas o que eu quero dizer publicamente é isto. Eu sou o pai de 2 meninos e tenho orgulho deles. Passei os últimos meses os conhecendo e passarei o resto de minha vida compensando o que perdi. Se vocês buscam um escândalo, aqui não há nenhum. Apenas verdade, arrependimento e um homem que tenta ser melhor do que ele foi. A sala ficou em silêncio por um momento depois que ele terminou. Depois, a avalanche de perguntas começou, mas Gabriel se afastou do púlpito, ignorando-as a todas. A história viralizou em questão de horas, mas em vez da indignação com a qual Guedes contava, o público respondeu com algo diferente. Empatia, respeito, até admiração. A imagem de um homem poderoso que assumia seus erros e escolhia seus filhos em detrimento de seu império tocou uma fibra sensível. Naquela mesma noite, Guedes tentou lançar sua versão dos fatos através de um site de fofocas, mas falhou. As pessoas já tinham escolhido sua narrativa, e não era a dele. Desacreditado,
Envergonhado, ilegalmente superado, Guedes se retirou. Ele desapareceu quase tão repentinamente quanto havia reaparecido. Gabriel voltou para a casa de Marina no final da tarde. Ela abriu a porta, seus olhos cansados, mas cheios de algo mais profundo. Alívio, talvez até orgulho. As crianças estavam dormindo. A casa estava em silêncio. Gabriel ficou na porta, sem dizer nada no início. Você fez isso, ela sussurrou. Eu não fiz por mim, ele respondeu. Ela se afastou e o deixou entrar. Pela primeira vez, não havia uma muralha tácita entre eles. O perigo havia passado, mas algo mais importante tinha mudado. Gabriel os havia escolhido, completamente, publicamente, sem medo ou hesitação. Naquela noite, enquanto ele se sentava ao lado de Marina no sofá, seus ombros mal se tocavam. Ele sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não o tipo que se compra com silêncio ou sucesso, mas o que vem de finalmente fazer a coisa certa, sem importar o custo. O sol nasceu através de um véu fino de nuvens, projetando um dourado pálido sobre o quintal de Marina. Gabriel se sentou na pequena mesa de madeira da varanda, com uma xícara de café fumegante à sua frente, intocada. Dentro da casa, uma risada abafada ressoava do corredor onde Pedro e Felipe se perseguiam com espadas de papelão, já imersos em um jogo de piratas que havia começado antes do café da manhã. Era o caos, mas do tipo que se instalava profundamente nos ossos e se sentia como vida. Gabriel não estava acostumado a esse tipo de barulho, a esse tipo de ritmo, onde cereais derramados e meias desparelhadas não eram sinais de desordem, mas prova de calor. Ele ainda não pertencia a esse lugar. Não completamente, mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse começando a pertencer. Marina se juntou a ele na varanda com um suave suspiro, ajeitando seu suéter. Seus olhos estavam cansados, mas já não estavam cautelosos. A semana passada tinha sido um borrão. Repórteres, declarações, limpeza legal. Algumas ligações noturnas para conhecidos que tinham prometido ajudar a manter o pior do barulho longe das crianças. Mas o barulho estava diminuindo agora, substituído por algo tranquilo, algo constante. Ela serviu um chá e se sentou em frente a ele, estudando seu rosto por um longo momento. Eles estão fazendo perguntas, ela disse suavemente. Pedro me perguntou ontem à noite por que todo mundo acha que você é famoso. Gabriel olhou para sua xícara e soltou o ar. O que você disse a ele? Eu disse que você eras alguém que costumava pensar que o sucesso era ser importante para estranhos, mas que agora você está tentando ser importante para as pessoas que importam. Um sorriso tranquilo apareceu nos lábios dela. Isso é justo. E o Felipe quer saber se você vai levá-lo ao Museu da Ciência neste fim de semana. Ele acha que você é o tipo de adulto que gosta de dinossauros. Eu sou absolutamente esse tipo de adulto, disse Gabriel, com a voz calorosa. Eu os levarei, os dois, contanto que eles não tentem montar o esqueleto do T-Rex. Marina sorriu com isso e olhou para o lado por um momento. Eles estão começando a se sentir seguros com você, não apenas confortáveis, seguros. Gabriel assentiu, sentindo o peso daquelas palavras se estabelecerem dentro dele, como uma âncora. Eu não vou desaparecer da vida deles. Eu quero que eles saibam. Eu sei. Ela disse em voz baixa. Eles também sabem, mesmo que ainda não possam dizer. Eles se sentaram por um tempo em silêncio, bebendo suas bebidas e vendo o jardim balançar suavemente com a brisa. Finalmente, Felipe saiu correndo pela porta dos fundos com um desenho amassado na mão, declarando que era um mapa de um tesouro escondido e que eles precisavam que Gabriel os ajudasse a encontrá-lo. Pedro o seguiu de perto, com os braços cruzados,
já interpretando o papel do capitão sério que não tinha tempo para bobagens. Gabriel arregaçou as mangas e deixou que as crianças o arrastassem para o quintal, onde eles passaram a hora seguinte cavando buracos imaginários e descobrindo ouro antigo em forma de tampinhas de garrafa e pedras brilhantes. Mais tarde, naquela tarde, depois que a busca pelo tesouro havia se dissipado em cochilos e desenhos animados, Gabriel se viu a sós com Marina na cozinha. Ele estava secando os pratos enquanto ela preparava uma lasanha para o jantar. Os dois se movendo um em torno do outro com uma facilidade surpreendente que nenhum dos dois esperava que retornasse. Parecia familiar, natural. Perigoso na forma como os antigos sentimentos se infiltravam quando suas defesas estavam baixas. Em um momento, as mãos deles se tocaram enquanto buscavam a mesma colher, e Marina parou. O ar entre eles mudou. Não era pesado, não era incômodo, era apenas diferente. Uma pausa cheia de coisas não ditas. Ela o olhou, realmente o olhou. E ele pôde ver o quanto ela tinha tentado construir seu mundo sozinha, o quanto ela havia se protegido e protegido as crianças com uma força que merecia mais do que admiração. Merecia ser parceira. Você está diferente agora, ela disse. Não como um elogio, apenas como uma verdade. Eu tive que ser, respondeu Gabriel. Eu não quero ser o homem que eu era quando você foi embora. Aquele homem não sabia o que tinha nem o que estava perdendo. Ela assentiu. Depois se virou para o fogão. E agora? O que você quer? Gabriel não respondeu de imediato. Ele largou o pano, se aproximou do balcão e parou ao lado dela. Eu quero uma vida que eu não precise reconstruir toda vez que me sinto vazio. Eu quero uma família que não precise ser conquistada com números ou comunicados de imprensa. Eu quero me sentar nesta mesa e ser para quem eles contam seus projetos de ciências e seus pesadelos. Eu quero ser mais do que um homem em suas certidões de nascimento. Eu quero ser o pai deles. E eu quero reconquistar sua confiança. Não porque eu estou tentando consertar o que eu quebrei, mas porque eu quero construir algo melhor. Marina não respondeu de imediato, mas também não se afastou. Ela o olhou. E desta vez, seus olhos não tinham aquela velha cautela. Eles tinham uma pergunta, talvez até uma esperança que ela havia tentado enterrar por anos. Naquela noite, eles jantaram juntos como uma família. Não uma quebrada, não uma remendada, apenas uma real. As crianças falavam umas sobre as outras, derramando molho em suas camisas, rindo de boca cheia, discutindo sobre quem ficaria com o último pedaço de pão de alho. Marina pegou o olhar de Gabriel do outro lado da mesa e ele soube que algo havia mudado. Não era o objetivo, nem sequer o começo de algo novo. Era o espaço intermediário, onde o amor tem uma segunda chance de florescer. Não a partir da perfeição, mas da honestidade, da paciência e da promessa silenciosa e constante de que desta vez ninguém iria embora. Às vezes, os momentos mais silenciosos nos revelam as verdades mais profundas, como uma mãe lendo uma história para seu filho adormecido, envolta na calma de um lar conquistado com esforço. A história de Marina nos lembra que existem batalhas que não são travadas com gritos, mas com amor constante e decisões firmes. Não houve explosões nem vinganças, apenas a dignidade de uma mulher que escolheu proteger, curar e reconstruir a partir da dor. A jornada de Gabriel nos mostra que o verdadeiro poder e a verdadeira riqueza não residem em um império de negócios, mas na capacidade de ser vulnerável, de assumir os próprios erros e de lutar por aquilo que o dinheiro não pode comprar, a família. Ele teve que perder tudo para finalmente enxergar a verdade. E sua redenção não veio da aprovação pública, mas do olhar confiante de seus filhos e da paz em seu coração. Esta história é para qualquer pessoa que já se sentiu traída,
Para qualquer pessoa que teve que juntar os pedaços e recomeçar, ela nos ensina que a família nem sempre é a que começa com você, mas a que você escolhe defender, cuidar e fazer crescer dia após dia. A vida, com seu vai e vem inevitável, nos confronta com culpas e arrependimentos, mas também nos dá a oportunidade de nos redimirmos através de gestos de ternura e de fidelidade. Como o ipê que se agarra ao muro da varanda, o amor verdadeiro cresce em silêncio, mas um dia preenche toda a casa com seu aroma. E assim, a lembrança desta família continuará soando em nós, lembrando-nos de que nunca é tarde para voltar a amar, para perdoar e para construir a sua própria felicidade.